Eles podem fazer isso. E aí que a gente vai entrar no grande dilema da indústria do futebol e por que é tão difícil gerir clubes de futebol. Esses dois fazem, os adversários próximos querem fazer também. Porque se não fizer, o torcedor reclama, a imprensa reclama, enfim, todo mundo reclama, fala, pô, mas por que vocês não estão fazendo? Então, os clubes parecem aquela pessoa que recebeu um aumento. Pô, recebi um aumento, né, então agora eu posso gastar um pouco mais. Aí foi lá no cartão, comprou uma coisa aqui, comprou uma coisa ali, parcelou em 10, parcelou em 12. Agora o cara consumiu o aumento e mais... Fala, nação, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso canal. Especialistas financeiros do futebol decretaram que o Flamengo criou um abismo financeiro no futebol brasileiro e jogaram isso na cara dos rivais. No vídeo de hoje nós vamos reagir ao corte do canal Esportes Marketing e o link do canal oficial vai estar aqui embaixo na descrição desse vídeo. Mas antes de começar o vídeo, já se inscreve no canal para poder a gente bater a nossa tão sonhada marca de 20 mil inscritos. E é claro, já deixa aqui embaixo o seu like para dar aquela moral pra gente, tá bom? E agora, vamos pro vídeo. Você é a principal conclusão que a gente tira aí do relatório desse ano. Primeiro, obrigado pelo convite, Pedro, Bruno, é legal de novo estar aqui, é um espaço que a gente consegue debater de uma maneira bacana a indústria do futebol, especialmente fora de campo. Acho que os pontos são muito claros, né? Eu acho que a gente tem aqui mais receitas, isso significa que o futebol segue sendo uma indústria que chama a atenção de diversos stakeholders, seja nas receitas comerciais, seja na negociação de atletas, continuamos formando e vendendo muitos atletas, ou seja, o futebol continua sendo ali, a bilheteria, o match day continua com uma participação crescente, enfim, o futebol continua sendo uma atividade que chama a atenção de vários mercados. Agora, continuamos errando em algumas coisas, né? Ter mais dinheiro não significa necessariamente dentro do mundo do futebol ser mais eficiente. Você acaba gastando mais. E o futebol em 2024 no Brasil viu justamente isso. Investimos muito mais, aquela conta que a gente faz, investimos 3,2 bilhões em contratações de jogadores e vendemos 2 bilhões e 300. Então, tem um déficit entre compra e venda de 1 bilhão de reais. Isso vira dívida, e essa dívida em clubes estruturados ok, não causa impacto, mas em muitos clubes com deficiência financeira, digamos assim, hoje, isso gera ainda mais buraco. Então, assim, o cenário médio, né, do Brasil ano passado foi, temos mais receitas, a indústria está crescendo, continua chamando a atenção, mas a gestão continua com pontos de atenção aqui, justamente porque não dá a devida atenção ao problema das dívidas, que a gente vai explorar um pouco mais aqui ao longo da nossa conversa. E no todo, né, a gente tá falando em números aí, né, a receita ela cresceu 10% ano contra ano, a dívida cresceu, ordem de grandeza aí 20% ano contra ano, então, né, ilustrando o seu ponto de que a gente ainda tá com o endividamento crescendo num ritmo maior do que a gente consegue ter capacidade de geração de receita, e acho que no meio do caminho, né, o dado que nos chamou muito a atenção lá na Outfield, que a gente estava debatendo exaustivamente, é justamente a despesa, o investimento em elenco, né? Se a gente comparar com 2023, isso mais que dobrou em 2024. Então, na prática, a gente está vendo muito dinheiro novo entrando no sistema, seja via capacidade de geração de receita dos clubes que está aumentando, seja via o investimento das empresas de aposta, que aumentou bastante ano passado aí na frente de patrocínio, ou seja, mesmo via capital inorgânico sendo injetado por novos acionistas de SAF ou alavancagem que os clubes têm buscado no mercado, muitas vezes até junto com a gente, né, nas operações que a gente olha junto. Então, no fim, a conclusão do que a gente está vendo é que o dinheiro ele está passando por um ralo furado e indo direto para o bolso dos atletas, né, dos intermediários, dos empresários, enfim. A gente não tem necessariamente uma diretriz ou uma orientação para redução da alavancagem, né? Vou usar esse capital novo para reduzir a alavancagem, ter menos despesa financeira, começar a sobrar mais dinheiro no caixa, e aí sim, daqui 2, 3, 4 anos, quando eu tiver um fluxo de caixa mais estabilizado, eu volto a investir pesado em jogador. Na prática, a gente está invertendo a ordem, né? Está gastando em jogador agora. É isso que está acontecendo. Exatamente. Né? O cenário é justamente esse. Tanto é que quando a gente faz uma relação entre folha versus receita, essa relação ela continua mais ou menos estável. Ou seja, se eu estou crescendo a receita em 10% e a relação está estável, minha folha está crescendo junto. Então, assim, isso somado ao investimento em contratação gera um problema grave, né? Especialmente em alguns clubes. E aqui a gente tem que começar a separar também o joio do trigo, né? Uma coisa é você falar, o Flamengo, o Palmeiras estão investindo mais do que a média,
e aumentaram um pouco suas dívidas e tudo mais. Ok, eles podem fazer isso. Uhum. E aí que a gente vai entrar no grande dilema da indústria do futebol e por que é tão difícil gerir clubes de futebol. Esses dois fazem, os adversários próximos querem fazer também. Porque se não fizer, o torcedor reclama, a imprensa reclama, enfim, todo mundo reclama, fala, pô, mas por que vocês não estão fazendo? Então, aí o adversário que não pode faz um pouco mais. Aí o adversário que é uma SAF olha e fala, peraí, esses caras que não são SAF estão fazendo, eu preciso investir e reformar meu ativo, vou lá e faço. Então, você incha, de certa forma, de uma maneira equivocada, toda a indústria. E o dinheiro vai acabar justamente nisso, acaba sempre em atleta, acaba sempre com agente, e eventualmente com outros clubes, especialmente porque o Brasil está importando muito atleta, está trazendo muita gente de volta. Então, assim, essas aquisições também estão fazendo com que o dinheiro, em vez de entrar, saia, né, na balança comercial. E tem um detalhe aí que é muito interessante também, que é a cronologia na qual isso ocorre, né? Então, basicamente, pelo nosso calendário, janeiro é uma janela quente, porque os clubes estão se preparando para um novo calendário, um novo ano calendário, todas as competições. Esse ano a gente viu um gasto desenfreado ali de vários clubes que claramente você falava, olha, tá estranho, todas as operações indexadas aí, até estava conversando mais cedo com o Pedrão, por questão dos juros, né? A curva de juros abriu bastante, questão cambial também, todo mundo indexando as operações em euro, você viu os clubes gastando, só que como a Lei Pelé, ela obriga os clubes a apresentarem um balanço do ano anterior só até o dia 30 de abril, você sabe que os clubes estão gastando, você fica desesperado porque você não consegue afirmar que eles estão exagerando. Você vai ter que esperar um ano ainda pra ver. Exato. Então, assim, em janeiro você sabe que o cara tá fazendo errado para em maio você ter a confirmação, né? Esse é um problema que não foi endereçado na Lei Geral do Esporte, né, que substituiu a Lei Pelé. Continua com a mesma obrigação de até 30 de abril. Assim, futebol, eu não tenho que fazer nenhum grande esforço do ponto de vista contábil para fechar um balanço, não tem segredo ali, né? Em 15, 20 dias você fecharia, faria auditoria. A lei deveria obrigar que os clubes divulgassem balanço até no máximo dia 15 de fevereiro. Isso é justamente porque você perde, sim, você não sabe o que aconteceu no ano anterior e você perde a janela, o início da janela de verão para nós aqui, que é a mais robusta. Então, assim, e aí o que é pior, né? Já tendo uma ideia no começo do ano do que foi o ano anterior, porque a gente vai acompanhando, né? Você tá vendo o cenário piorar. E vendo o início de ali janeiro, fevereiro, você fala, 25 vai ser pior. Então, assim, eu olho, antes de começar a analisar 24, e aí quando começaram a sair os primeiros balanços, porque Palmeiras e Flamengo divulgaram logo, você fala, bom, se com esses dois o movimento foi esse, e a janela de janeiro foi desse jeito, 25 vai ser um desastre, por mais dinheiro que tenha. E aí é legal, ontem eu fiz uma participação no Sport Center, eu estava lá conversando com o Paulo Calçade, ele deu fez uma boa analogia, ele falou, os clubes parecem aquela pessoa que recebeu um aumento. Pô, recebi um aumento, né, então agora eu posso gastar um pouco mais. Aí foi lá no cartão, comprou uma coisa aqui, comprou uma coisa ali, parcelou em 10, parcelou em 12. Agora o cara consumiu o aumento e mais uma parte do que já existia. Então assim, os clubes no ano passado fizeram isso, 25 vão fazer igual. Por quê? Porque os caras estão olhando aumento na receita comercial com as bets, né? No relatório eu já tinha feito eu fiz uma avaliação que no ano passado foram mais ou menos 560 milhões, eu acho, 570 milhões de recursos que as bets aportaram na Série A. Para esse ano o número deve bater 1 bi, assim, você tem quase o dobro de receita, e você tem um novo contrato de televisão, onde muitos clubes vão ter um aumento de receita. Né? Então já está todo mundo olhando este aumento e já saiu gastando, vindo de um cenário ruim, né, um cenário já de alta de gastos no ano anterior. Então, assim, é explosivo. A gente já pode começar a falar do próximo ano agora, imaginando o que encontraremos. E acho que antes de aprofundar no componente dívida, né, falando de como a composição da receita tá no futebol brasileiro, né, porque a gente tem visto mais movimentação de dinheiro, né, a própria injeção de capital das bets. Um indicador que a gente entende que é positivo também é a gente depender menos de dinheiro de televisão, né? Num momento em que, historicamente, pegar alguns momentos no passado, aí o Brasil chegou até ter, na média, 50% das receitas dos clubes vindo de TV. Agora a gente chega a 1/3 disso, né, vindo de televisão, então a composição está mais saudável. Como é que você enxerga, né? Hoje, se não me engano, é 1/3 televisão, 20% vindo de patrocínio, outros 20% vindo de match day B2C, 25% ali vindo de venda de atleta, né? Como que isso se compara com as principais ligas do mundo
quando a gente olha para a Premier League, Bundesliga, La Liga, Série A italiana, Liga francesa. O Brasil hoje tem uma composição até melhor do que a média das ligas, né? Se eu só pegar, por exemplo, na Inglaterra, na Premier League, os clubes grandes dependem menos da TV, mas os clubes pequenos dependem, muitas vezes, 60%, 70% dessa receita vem de TV. Então, assim, a média é uma média que puxa mais para o recurso do direito de transmissão, até porque o volume é muito alto. Então é natural que ele seja uma componente importante. Na Espanha também, na Itália, na França, agora vai diminuir, justamente porque o mercado francês apanhando muito em relação a direitos de transmissão. Enfim, o Brasil acho que tem uma composição muito, muito interessante em relação a a origem das receitas. E aí, até dando um passo para trás, ou completando isso, eu gosto de falar muito da negociação de jogadores, né, das transferências. A gente trata muito mal esse conceito, né? A gente trata corretamente como uma receita não recorrente, porque você nunca sabe se você vai vender 1, 2 ou 10 jogadores, se eles vão sair por 1 milhão ou por 50. Então, você não tem controle sobre isso. Mas a partir do momento que você consiga criar ali um movimento de quase que uma unidade de negócio, de explorar melhor a sua formação e conseguir alocar esses jogadores em mercados que nem sempre são os melhores, mas são mercados que demandam atletas jovens e com alguma qualidade, você vai criar uma certa recorrência. Porque na Europa já é assim. Então, de novo, a gente também erra muito, né? Achando que na Europa ninguém vende jogador. Não, vende muito, né? Isso, pô, vamos descontar aqueles que são famosos por isso, né? Pega o Lille, pega o Mônaco, pega a Atalanta, Benfica, Porto, né? O Sporting, que são os caras que vivem disso. Mas o Real Madrid fatura mais de 100 milhões por ano, o Chelsea ano passado vendeu 350 milhões de euros de jogador, todo mundo vende, porque assim, todo mundo forma, tem elencos caros e com jogadores mais velhos. Ou compra barato aqui para revender. Ou compra barato para revender depois. Então assim, é um ciclo normal do futebol. Agora, o Brasil precisa transformar esse ciclo num ciclo mais recorrente, né? Não, ele nunca será recorrente, mas pelo menos ganhar um pouco mais de recorrência. O Palmeiras faz muito bem isso, o Flamengo consegue manipular, de certa forma, vou usar essa palavra, essa necessidade de venda. No passado vendeu pouco, mas ainda tem os jogadores que pode vender. No começo, agora vendeu o Alcaraz no fim da janela. Enfim, tem ali uma capacidade de fazer uma boa gestão disso. Mas outros clubes não. Então, assim, os clubes precisam cuidar da formação para garantir que este processo seja um processo cada vez mais contínuo, para garantir que, no fim do dia, de 20% a 25% da receita venha de negociação de jogador, que é parte do negócio, né? Você forma, não vai usar 100% do que você formou, mas você não pode desperdiçar, porque custa caro. As categorias de base custam caro, né? O Palmeiras gastou no passado quase 60 milhões de reais. São Paulo gasta ali 30 por volta disso. Enfim, custa caro. Se você não monetizar este investimento, é dinheiro jogado fora. Isso foi legal porque você acabou de chancelar o que o Pedrão, que a gente carinhosamente aqui chama de professor, vinha falando nos últimos episódios, que é o coeficiente, né, o ROI, né, entre o que você investe na base e o que você está recebendo pela venda. Então, assim, é quase que, tudo bem, você teria que ver ali por safra, mais um debate que a gente estava tendo hoje, mas você tem já clubes do Nordeste com receitas de venda de jogador, performando bem, mas ao mesmo tempo, quando você olha ali para clubes que investem 25 mais na base, um grupo que já foi de 4, 5, hoje é de 11 clubes, então faz toda a diferença para os clubes começarem a capitalizar esse dinheiro, né? E até numa indústria mais profissional, né, o ponto que o César mencionou é bem interessante, assim, porque a gente já ouve nos últimos 3 anos os clubes começarem a entender que eles têm que accounts lá fora, né? Eu tô investindo 20, 25, 30, 60 por ano, né, 60 milhões de reais por ano aqui na minha categoria de base, eu preciso entender o que o Benfica, o que o Porto, o que a Atalanta, o que o Lille, o que os outros, o Liverpool, o Chelsea, o que esses caras querem em termos de recurso, né? Qual que é o material humano com o qual o Arne Slot quer contar lá no Liverpool, né? Ele tá jogando com que estilo? Será que faz sentido eu bater lá na porta e falar, cara, ó, na minha base aqui eu jogo dessa forma, que tipo de jogador eu tenho que formar para ele ser um jogador apto a estar na Premier League hoje, ou ele estar na Liga Francesa, ou ele estar em Portugal, e historicamente os clubes faziam pouco. Esse trabalho a gente começou a ouvir nos últimos 2, 3 anos. Então é isso, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Já deixa aqui embaixo a sua opinião nos comentários e aproveita também para hypar o nosso vídeo, que ajuda muito na divulgação do nosso canal. Assim que você dá o comentário, quando a tela arrasta para o lado, vai ter um botãozinho ali de hypar. Você clica nele e já vai ajudar bastante a gente, tá bom? Não esquece também de deixar o seu like e, é claro, se inscrever no nosso canal. Estamos quase chegando na marca de 20 mil inscritos. E muito obrigada por isso, porque cada um de vocês é muito importante pra gente, tá bom? Um abraço e até a próxima!